Um bom dia a todos, seguidores desse canal, as poucas pessoas que me seguem. E hoje, dia 31 de janeiro, eu trago para vocês aqui esse testemunho, carta de jovem ex-protestante, repercute nas redes. Sim, eu me tornei católico. Eu estou trazendo esse vídeo aqui como um forte testemunho de como se consegue chegar à verdade através dos estudos. É o caso desse jovem Caio Batista. Então vejamos, né? Ele diz que ele publicou esse texto nas suas redes sociais e causou, digamos o seguinte, né, uma polêmica, né, principalmente entre os protestantes, porque ele se converteu à verdadeira Igreja de Cristo. E aí nós vamos ver que, por exemplo, ele nasceu e foi criado no meio evangélico. Ele sempre teve uma fé sincera em Jesus Cristo, como foi passado pelos seus parentes, familiares. Mas ele diz que amava, né, a teologia reformada, mas nunca havia amado qualquer doutrina até então, e aprofundou-se nela, onde achou um firme refúgio para a sua fé, como ele acreditava. Aí, interessante é esse, que ele disse que no processo de estudo sobre a reforma protestante, ele se deparou com citações de Calvino sobre Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, e que despertou nele uma curiosidade para estudar seus escritos. E ele foi ler o Doutor da Graça. E apesar de Calvino citar Santo Agostinho 420 vezes, isso mesmo, nas Institutas da Teologia da Graça e Salvação, desse herege, ele percebeu que era diametralmente diferente do que Calvino pregava o livro Graça e Salvação de Santo Agostinho, sendo esta constituída por corte e aplicações mal feitas daquela. Isso despertou ainda mais a curiosidade dele sobre a soteriologia agostiniana. Então ele começou a estudar. Ele inclusive também tinha um questionamento muito forte sobre a sola fide, quer dizer, só a fé de Lutero, que para o Lutero só a fé salvava. E sabemos que esse heresiarca, chamado Martins Lutero, responsável pelo cisma da Igreja Católica na Idade Média, e que desviou tantos irmãos da verdadeira religião. Ele está respondendo por isso, junto ao Criador. E ele, quando ele chegava ao seguinte, né? Ele viu que, curiosamente, que Lutero tinha problemas com o livro de Tiago, no Novo Testamento, e chegou a chamá-lo de livro de palha. Pois bem, ele foi ler o São Tiago e atentamente descobriu o motivo do ranço de Lutero com esse livro canônico. Está aqui o motivo. Tiago 2, capítulo 2, versículo 24. Estás vendo que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Foi quando então, diz ele, que descobriu o único lugar da Bíblia que botava o somente e fé na mesma frase para negá-la. Não podia continuar sustentando essa teoria de Lutero, contrapondo as Escrituras. Foi quando ele começou a ler o Concílio de Trento, a Contra-Reforma, e percebeu que a teologia da justificação católica era a que mais aproximava das Sagradas Escrituras. Aí depois, o segundo passo dele foi questionar a sola Escritura, ou seja, só a Escritura, como os crentes fazem. Para eles, só a Escritura salva, porque a Escritura é a palavra de Deus, e nisso concordamos, mas eles têm uma devoção ao que está escrito, e não aquilo que o escrito ensina. Então, ele perguntou: onde está a sola Escritura na igreja, na Bíblia?
Se a teoria de Lutero era que as escrituras são a única regra de fé e prática, logo nada mais justo que procurar onde a Bíblia diz isso. Pois bem, a Bíblia não diz. Os textos usados para defender essa tese basicamente são o João 5,39, Carta de São Pedro, capítulo 1, 20 a 21, e Timóteo 3, 14 e 17. Então, ele buscou a leitura, o seu estudo. E não estão nessas citações, não diz que as escrituras são a única regra de fé e prática, sendo que esse mesmo texto se refere à escritura do Velho Testamento, pois na época em que eles foram escritos, o cânon do Novo Testamento não estava formado ainda. Então, pois bem, né, ele foi dar uma pesquisada sobre os concílios ecumênicos na história da igreja que definiram o cânon bíblico do Novo e Velho Testamento. Entre eles, tem-se o concílio regional mais antigo, que é o Sínodo de Cartago, de 28 de agosto de 397 d.C., e depois tem o concílio ecumênico de Florença, 25 de julho de 1431. Ambos os concílios aconteceram antes da Reforma Protestante, e ambos os concílios definiram o cânon bíblico, incluindo os 7 livros deuterocanônicos do Velho Testamento, que hoje não se tem mais na Bíblia protestante, pois foram deixados de lado após a Reforma. Mas no concílio pós-reforma de Trento, 1546, esses livros são reafirmados como canônicos, refutando assim a ideia de que a Igreja Católica acrescentou livros à Bíblia depois da Reforma. Mais uma mentira que foi desmascarada. Então, meus amigos, o que vemos é que esse jovem Caio, ele foi estudar aqui, ó, e ele dá um basta, né? Como diz, um checkmate na sola escritura dos crentes. Ele precisou de 2 textos bíblicos que ele cita aqui. Veja bem a inteligência desse jovem e como o seu testemunho é tão importante para os jovens protestantes, para que eles retornem e para que eles se convertam à verdadeira Igreja de Cristo. Ele cita aqui o Tessalonicenses, capítulo 2, 15. E lá se diz essa carta: portanto, irmãos, ficais firmes, guardais as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. O apóstolo Paulo afirma ter 2 fontes de tradição a serem preservadas: as epístolas e a tradição oral, reafirmando a doutrina católica da tradição apostólica oral e escrita. E depois vem, para completar o tripé da fé católica, Paulo continua em Timóteo, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 3 e 15. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Paulo reafirma a autoridade da igreja como coluna e sustentáculo da verdade, responsável por guardar as tradições que os apóstolos receberam do Cristo. E esse é o sagrado magistério da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, e ele também tinha dúvida a respeito da adoração, da veneração mariana, e ele se resolveu lendo os seguintes textos que se referem a Nossa Senhora dentro da Bíblia, no Novo e no Velho Testamento. A inimiga da serpente, Gênesis 3,15. A mulher gloriosa e rainha, Apocalipse 12. Santidade de Maria, Gênesis 3,15, Lucas 1,28. Maria, Mãe de Deus, Lucas 1,43. Maria, Mãe de todos os cristãos, Apocalipse 12, especialmente o versículo 17. Maria sempre virgem, Isaías capítulo 7, 14. Ezequiel 44, 2. Lucas 1, 34. Além disso, também o problema do purgatório, que os crentes não acreditam na sua existência. A referência ao purgatório
essas referências estão em Hebreus 12:14, Mateus 12:31, Macabeus 12:39 e 45, primeira carta aos Coríntios 3:10, Lucas 12:45 e 48, Lucas 12:58 e 59, primeira epístola de Pedro 3:18 e 19 e Efésios 4:8 e 10. E aí tem mais outra dúvida, né? E o ponto crucial que ele diz aqui para dirimir toda dúvida é a certeza de que ele receberia Cristo realmente, inteiramente na Santa Eucaristia. Veja aí, o Caio diz isso aí, que a certeza de que a Santa Eucaristia ele receberia o corpo e o sangue verdadeiramente de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí estão as citações em que ele foi buscar a sua inspiração para se tornar um verdadeiro cristão católico. Então nós temos aí referências à Santa Eucaristia em João, capítulo 6, 52 e 58, Mateus 26, 26, primeira carta aos Coríntios 10, 16 e 17, primeira carta aos Coríntios 11, 23 e 34. E ele se tornou católico. É o Caio Batista, esse jovem aqui. E meus amigos, né, sabemos que a igreja verdadeira, o legado de Cristo é a igreja apostólica, católica apostólica romana, cujo primeiro papa foi São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Assim como São Paulo, o grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, foi decapitado na mesma época em Roma pelo imperador Nero. E ao longo de 2000 anos a igreja foi se fortalecendo na tradição e ao mesmo tempo que elaborava estudos para dirimir dúvidas que iam surgindo ao longo de sua história, assim combatendo várias heresias, como o arianismo, e uma das principais, né? Outras que negava a divindade de Nossa Senhora. A questão das imagens também foi muito discutida e houve uma guerra sobre essa questão da veneração das imagens. Quando nós temos uma imagem de um santo, de Nossa Senhora, o crucifixo de Jesus, nós não estamos adorando imagem. Os católicos não adoram imagem, mas ali é uma referência para fixar sua meditação na palavra de Deus e para evitar distrações. Mesmo porque também em várias aparições Nossa Senhora pede que seja feita a sua imagem para os fiéis, como aconteceu em Lourdes, como aconteceu com a imagem milagrosa também em La Salette, na França, como aconteceu em 1610 em Quito, na Colômbia, no Equador, aliás, no Equador, quando a Santa Mariana de Jesus Torres, a grande santa, a primeira santa, a grande santa equatoriana, e ela, a Nossa Senhora, exigiu essa sua imagem que foi colocada no convento das congregacionistas, fundada por Santa Beatriz da Silva. O primeiro convento na América Latina foi lá em Quito. E essa imagem, e para fazer essa imagem, a própria Nossa Senhora apareceu para a Santa Mariana e ela mediu o tamanho de Nossa Senhora. Desculpa. Então aquela imagem que há em Quito, chama Rainha do Bom Sucesso, ela é a altura correta de Nossa Senhora porque foi medida pela própria. E mais, nos relatos na biografia dessa santa, existem testemunhos, por escrito inclusive, do próprio escultor da imagem, que quem terminou a imagem não foi ele. Um belo dia ele chega para terminar, para pintar a imagem,
E quando eles chegam no local lá, que era no mesmo convento que foi feita, onde ele esculpiu essa imagem, e a imagem estava terminada, com cores e tudo mais. E quando ele viu a imagem, ele falou: jamais eu poderia fazer algo dessa maneira. O escultor disse. Foi os próprios anjos, ao pedido de Nossa Senhora, que terminou essa tarefa de esculpir essa imagem, que está até hoje lá em Quito. A imagem não faz milagre, mas através dela, de uma permissão, digamos, uma concessão de Nossa Senhora, através dessa imagem, ela opera os milagres dela, da conversão, de curas e tudo mais. Outra coisa, amigo, né? Sabemos que a Igreja Católica está enfrentando uma das piores crises de toda a sua história agora, com o Papa Francisco, Mário Jorge Bergoglio, que por várias vezes deu declarações contrárias aos ensinamentos e à doutrina da Igreja, tornando-se um herege. Inclusive colocando no Vaticano uma estátua de Martim Lutero, o grande heresiarca. E ele promove, além disso, o discurso, aliás, promove a união interreligiosa. Ele prega que todas as religiões levam a Deus. Ele prega a união dessas religiões numa só, como quer a nova ordem mundial. Ele se refere, às vezes, com certo deboche, a alguns dogmas da Igreja. Como ele falou que Nossa Senhora era uma mulher do mundo, mundana, uma grave ofensa a Nossa Senhora. E ele promove também diálogos com os inimigos maçônicos, judeus. Ele submete a Igreja aos seus inimigos, quando os outros papas mais antigos eram combatentes ferozes dos heréticos, dos infiéis, e trabalhava para a sua conversão, não pelo ódio, mas pela persuasão através do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, como aconteceu com Francisco junto aos muçulmanos e muitos outros exemplos. E hoje, meus amigos, então, termino esse vídeo parabenizando esse jovem Caio Batista pela sua coragem em expor seu testemunho, que sirva de lição para os jovens protestantes que sigam o mesmo caminho. E justamente no dia de hoje, 31 de janeiro, uma data reservada para a lembrança e comemoração festiva de São João Bosco, o grande pedagogo dos jovens, esse santo que fundou as escolas salesianas em homenagem, ele escolheu esse nome em homenagem a São Francisco de Sales, outro grande pregador, outro grande pedagogo, doutor da Igreja, que em silêncio e com a bondade e a humildade conseguiu converter uma cidade inteira ao catolicismo, uma cidade protestante ao catolicismo. E hoje, então, em homenagem a São João Bosco, a quem nós pedimos sua intervenção para que os jovens obtenham a verdadeira educação para a moral e para a santidade. São João Bosco, rogai por nós. E terminamos esse vídeo rezando a Ave Maria em latim. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Tenha uma boa semana, abençoada pelo nosso São João Bosco e pela Nossa Senhora, nossa Rainha de sempre, nossa grande Mãe, dispensadora de todas as graças. Um abraço. Até o próximo.